Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos para mais uma live, né? Já vou pedindo desculpas se por acaso minha voz falhar. Vocês sabem que ontem eu gravei uma penca de vídeos para o canal, né? Eu acho que mais de 5 vídeos. E eu respondo a galera tudo no áudio, né? Para otimizar meu tempo. Então a minha voz está um pouco falha. Então eu já peço desculpas. Bom, gente, hoje o convidado de hoje é o Dr. Tércio Guimarães. Dr. Tércio, ele é cirurgião cabeça e pescoço. Se comportem, garotos, porque é a primeira vez o doutor aqui na live. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida, tá? Lá no meu Instagram também fica salva nos destaques e no canal do YouTube. O doutor já entrou. Deixa eu... Com a tecnologia. Oi, doutor. Tudo Olá, bem? tudo bem? Prazer, doutor. Bom, primeiro, obrigada, né? Aceitar aí o convite de falar com a gente aqui, trazer informação da parótida é sempre muito bem-vinda, né? O pessoal sempre fica muito aflito, né? Porque é um tumor meio um pouco raro, né? Não tem muita informação sobre, então eu queria muito agradecer ao senhor por disponibilizar o tempo do senhor para trazer aqui informação para a gente. Então eu queria imensamente agradecer. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Esse mês é um mês especial para nós, Uhum. né? Cirurgião de cabeça e pescoço, que a gente está. É um mês de conscientização e de prevenção, né, do câncer de cabeça e pescoço. E a Uhum. parótida é um dos locais que pode acontecer, tanto os tumores benignos quanto os tumores malignos, né? Eu já Uhum. havia tido a oportunidade de, em outros momentos, elogiar a iniciativa sua, né? De ter criado essa página. Vocês estão de parabéns. Isso é extremamente importante porque a pessoa, quando tem um diagnóstico de uma doença como essa, ela fica procurando informações, né? E, Uhum. infelizmente, muitas vezes, quando procura informações, acabam encontrando informações que assustam as pessoas, mais do que orientá-las, né? Uhum. Então, essa a iniciativa de vocês é extremamente positiva, louvável, porque aproxima o especialista daquelas pessoas que precisam ouvir as informações corretas, né? E é para isso que a gente está aqui. Ah, doutor, obrigada. Olha, eu fico extremamente feliz. Eu sempre falo que eu acho que informação ela é a chave da prevenção aí. Quanto mais pessoas souberem o que é parótida, acho que mais pessoas têm o diagnóstico precoce, né? E, consequentemente, a cura mais rápida, né? Se for o caso. E então, mais uma vez, doutor, obrigada. Como o senhor é novo da plataforma, eu vou deixar primeiro o senhor se apresentar, tá? Aí depois eu já começo já com as perguntas para o senhor. Tudo bem. É, como você já falou, meu nome é Tércio, né? Sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu me formei aí em São Paulo, no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, certo? Fiz minha formação aí e fiz meu mestrado aí também, já na sequência. Adorei morar em São Paulo, mas como eu amo a Bahia, eu voltei para cá. E Ah, mas atualmente olha, eu. doutor, se eu pudesse sair daqui, eu saía, viu? Agitado, São Paulo, muita correria. Bahia deve Sim, ser com certeza. maravilhoso. Com certeza. E aí, quando voltei para a Feira de Santana, interior da Bahia, né? Eu fundei, um dos fundadores da Cabeça e Pescoço na unidade de alta complexidade e oncologia daqui da Santa Casa, de Feira de Santana, né? E hoje nós somos em quatro, eu e mais três, e estamos aqui, operando, fazendo as cirurgias, muitos tumores de parótida, né? Em 2018, né? Foi em 2019, a gente fez uma campanha na rua, foi bem bacana, né? Antes da pandemia, né? A gente conseguiu chamar as pessoas, fazer aquele diagnóstico precoce, fazer os Ah, encaminhamentos que legal. certinhos. É bem bacana. Aí Nossa, ano que passado, legal. por conta da pandemia, não teve. Nós viemos para as lives. E esse ano a Uhum. gente vai tentar fazer um modelo misto, né? A gente vai fazer a live, mas a gente está se organizando aí para fazer também um atendimento gratuito para a população também, aqui em Feira de Ah, Santana. que legal, doutor. Nossa. É, Nossa, que louvável essa atitude, viu, doutor? Nossa, demais para atender assim obrigado. o pessoal. Nossa.
parabéns, viu? Eu fiquei até impressionada. Aqui, olha que aqui em São Paulo tem algumas campanhas, algumas coisas assim, mas atender na rua assim, não sei se eu cheguei a ver. Assim, o pessoal, assim, mutirão tem alguns mutirões de várias coisas, né? Mas para cabeça e pescoço, assim, específico, é bem difícil, viu? Então, parabéns, doutor. Que Esse legal. ano a gente não vai fazer na rua, né? A gente vai fazer num lugarzinho mais É. fechado para poder limitar a Uhum. quantidade de pessoas, né? Para não aglomerar. Mas só em poder fazer isso, né? Nossa, Numa demais. das clínicas que eu atendo, eu já fiquei bem feliz. Porque eu também sou coordenador de um núcleo de pesquisa, né? Um núcleo de pesquisa Ah, de câncer de cabeça e pescoço. Que aí no Instagram é o @nupescap. hum. Depois eu até mando depois para você Manda sim. É, ir manda, acompanhando porque a gente. toda live que eu fico, que eu gravo, né, eu deixo sempre os Instagrams, né, do doutor, ou então, se tiver canal no YouTube, qualquer coisa, qualquer coisa que tiver de informação, então o senhor manda depois que eu vou seguir lá e eu deixo também aqui na descrição do vídeo. Tá Ah, bom? obrigado. Esse núcleo de pesquisa, ele envolve estudantes, Uhum, pós-graduandos, né? Tem outros profissionais, tem uma equipe uhum, multiprofissional aí que é fantástica. Se você ou outras pessoas que estão aí acompanham lá a minha página, toda terça-feira eu tiro uma foto, eu tudo. vejo, Então é uma equipe eu muito vejo. boa. A gente faz assistência, ensino e pesquisa. Uhum. As três Ai, que coisas legal. ao mesmo tempo. Poxa, doutor, que legal. Parabéns mesmo. Legal demais. Eu Ah, vejo, assim, obrigado. eu não vejo todos, né? Porque é muita coisa para mim, mas eu tô sempre ali acompanhando, sempre vendo alguma coisinha ou outra ali, para mesmo porque qualquer informação sobre a parótida que tem de novidade, eu tento repostar sempre para deixar o feed sempre atualizadinho. Bom, Sim, vamos lá, vou para as perguntas, tá, doutor? vamos lá. Doutor, que raio que é a parótida? E para que ela serve? Curioso que eu dei algumas aulas recentes para os meus residentes, né? Ah, A gente falou, inclusive, de glândulas salivares. Porque é um tema que ele é pouco abordado, porque é, um, é, uhum, um, é uma doença mais rara, né? Em cabeça e sim. pescoço mesmo. Mas a parótida, ela é uma das glândulas salivares, chamada glândulas salivares maiores. Porque existe Uhum, uma divisão das glândulas salivares maiores e as menores. As glândulas salivares maiores são três pares, né? Ficam localizadas. A parótida fica localizada aqui na região anterior da orelhinha, né? Pode também se prolongar para essa região aqui até a região da mandíbula. Em uhum, algumas pessoas, elas podem até descer um pouquinho, né, para a região do pescoço. E entendi. toda essa região aqui fica localizada a parótida. As submandibulares, elas ficam aqui nessa região, né? São duas bolinhas que tem muito paciente que procura a gente. Ah, doutor, estou com um nódulo no pescoço, e aí você vai examinar a glândula salivar, a glândula submandibular normal mesmo. E a Uhum, sublingual, ela fica um pouquinho mais anterior, um pouquinho mais profundo, é mais difícil de palpar. Esses são os três pares das glândulas salivares maiores. E a uhum, função da glândula salivar é produzir a saliva, né? uhum, É produzir a saliva. E a parótida, quando ela produz a saliva, ela drena através de um canalzinho, né? Que ele sai uhum, aqui mais ou menos na altura do segundo molar, na parte interna da bochecha. uhum, E aí drena essa saliva. Então, o que é que acontece? A parótida é muito conhecida, era muito conhecida antigamente por conta de uma doença que era uma doença endêmica, né? Que era uma parotidite viral que as pessoas conheciam como papeira, né? Que a pessoa uhum, ficava com o aumento difuso e simétrico das parótidas. E uhum. aí o que é que acontece? Em algumas pessoas, né? É raro, né? Mas em algumas pessoas acontece de surgirem nódulos nas glândulas parótidas. Tá? A maioria dos nódulos são benignos. Uhum, E uma pequena porcentagem são nódulos malignos. uhum, Então, a parótida, a apresentação que eu posso fazer da parótida é basicamente essa. Tem um detalhezinho, né, que é importante, a gente vai falar mais na frente, que a uhum, parótida ela parece um sanduíchezinho. Ela tem uma parte superficial e tem uma parte profunda, né? uhum, Essa parte que fica no rosto é a parte superficial, que a gente chama de lobo superficial. A parte uhum, profunda, ela está mais para dentro do osso da mandíbula. E uhum, entre essas duas partes, a superficial e a profunda, o recheio desse sanduíche é o nervo facial.
né? É o nosso querido nervo facial, que é um nervo fininho, extremamente delicado, né? E que ele é responsável por fazer tudo o que a gente está fazendo aqui, ó. Mexer o Uhum. rosto, piscar o olho, sorrir, franzir a testa. As nossas expressões faciais, elas são oriundas do estímulo que vem no nervo facial. Então, esse é o detalhe que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a cirurgia da parótida. Por que que essa Uhum. cirurgia ela é tão delicada? Porque a gente precisa identificar o tumor, tirar o tumor e preservar, sempre que possível, o nervo facial. Doutor, quando nasce algum tipo de tumor na parótida, a gente sente algum sintoma? Tem algum sintoma específico, sem ser aquele, o abalamento, né? Que é o inchaço? Tô escutando tanto vocês que eu já estou até usando os termos. Mas sem ser o inchaço, existe outros sintomas que o tumor também pode afetar, assim, enfim, a pessoa pode sentir dor, sei lá, enfim. Existe? Sim, sim. O mais comum é esse que você falou. O paciente percebe uma nodulação na região da parótida. Uhum. O curioso dessa nodulação é que ela nem sempre ela acontece nessa região. Existe uma porcentagem bem pequena de pacientes que tem uma parótida que se prolonga até a região da bochecha. A gente chama de parótida acessória. E o paciente pode desenvolver um nódulo na região da bochecha. E aí o nódulo da região da bochecha, na verdade, é um tumor de parótida. Mas isso é bem Uhum. raro. Mas É. acontece. A gente pega alguns casos no consultório assim. Então, em se tratando de nódulo benigno, que é o mais comum para a parótida, a queixa Uhum. principal do paciente é realmente o nódulo nessa região e que tem um crescimento lento e progressivo, né? Quando a gente fala de tumor maligno, aí a coisa muda um pouco de figura. O Uhum. paciente geralmente pode apresentar dor, né? Mas isso é raro, em torno de 10 a 20% dos casos. Uhum. E em 10% dos casos, o paciente também apresenta um quadro de paralisia facial, né? Uma questão importante, que não ajuda muito a diferenciar se é benigno ou maligno, é o crescimento do nódulo. Que às vezes a gente pensa, às vezes o nódulo, quando cresce rápido, ele é um nódulo maligno. Isso é verdade, mas se ele crescer devagar, não exclui que ele seja maligno também. Porque tem alguns tipos de tumores, que são chamados tumores de baixo grau, que eles crescem lentamente. E aí podem enganar e podem confundir o quadro clínico. Agora, assim, não existe alteração na saliva, o paciente saliva normalmente, né? Existe uma pequena porcentagem também que o local onde a pele fica por cima do nódulo, ela pode ficar vermelhinha, né? Pode ficar até bastante dura no local. Isso aí é um indicativo de uma suspeita mais elevada de que seja um nódulo maligno. E outra coisa que chama atenção também para nódulo maligno é quando tem, além do nódulo, um linfonodo, né? Que as pessoas conhecem como íngua, né? Não Uhum. tem nódulo na parótida e tem linfonodo no pescoço, a gente tem Uhum. sempre que suspeitar de uma neoplasia maligna. Isso aí é uma dica que é muito importante. Doutor, o tumor benigno, né? Quais que são os tumores benignos? E eles podem causar alguma dor? Eu pergunto sempre isso, porque quem assiste as lives fala assim, Vanessa, o doutor falou que o adenomicromórfico não causa dor, e eu tenho dor. Por que isso? Aí eu queria que o senhor dissesse também se o adenomicromórfico, que é o tumor mais comum na parótida, ele pode ter dor, eu acho que, sei lá, porque cresceu demais, ou está empurrando alguma anatomia ali. Enfim, pode ser que o adenoma ectomórfico dê dor também? O adenoma pleomórfico, ele usualmente não causa dor. Usualmente ele não causa dor, certo? Agora, sim, se ele tiver, por exemplo, porque dentro dele tem várias estruturas, né? E podem ter vasos sanguíneos, por exemplo. Às vezes existe uma ruptura de um vaso sanguíneo, existe uma hemorragia dentro dele, e ele estira um pouco a cápsula da glândula parótida. E aí o paciente pode ter dor, mas não é uma dor contínua. Ele Não, não dói, é. mas com o tempo cessa. Com o tempo cessa. Mesmo os tumores de parótida benignos muito volumosos, que comprimem um nervo facial, eles não costumam causar dor.
pela compressão. Geralmente eles causam dor por infiltração, porque os nódulos benignos eles só encostam no nervo facial, né? Os malignos não, eles começam a se infiltrar nas células nervosas mesmo, e aí fica aquela dor contínua na região. Com via Ah, de pela regra, compressão. ele não dói. Só nessas causas É, mesmo, nas situações bem específicas. o pessoal já tá falando, eu tenho adenoma, o pessoal comentando, eu tenho adenoma, eu tinha dor, eu tenho adenoma, eu tinha dor. É porque eu sempre gosto de falar, porque eu também tive adenoma e eu também tive uma dor. Não era constante, mas era Uhum. intermitente. Eu acho que à medida que ele crescia, não sei, ele me machucava e aí eu sentia uma semana de dor, depois parava e assim ia. E, doutor, quais são os tipos de tumor da parótida? Bom, os tumores benignos, o mais comum você já falou, né? Que é o adenoma Uhum, pleomórfico, né? uhum, Só para você ter uma ideia, 85% dos tumores de parótida são benignos, só 15% que são malignos. E dentro desses graças a benignos, a esmagadora maioria é o adenoma pleomórfico, Deus. certo? Uhum, Existem outros tipos, que é o tumor de Warthin, né? Que tem um nome desse tamanho, né? Cistoadenoma papilífero linfomatoso, né? uhum, Que é mais raro, ele é mais comum em homens, ele geralmente pode ser bilateral em algumas situações, né? uhum. Engraçado que o tumor de Warthin ele não dá em mais nenhuma outra glândula salivar, só na parótida. Os outros tumores não. Os outros tumores podem Não dar em outras sabia glândulas disso. salivares. O Não tumor de sabia, ó, Warthin, tá vendo? Aprendendo, não sabia. o tumor de Warthin é exclusivo da parótida. É Nossa, não exclusivo da sabia. Meu parótida. pai teve, meu pai operou os dois lados esse ano, do Wart. Ah, não Às, sabia. às vezes ele é bilateral mesmo. Geralmente acontece na parte mais inferior da parótida, Uhum, né? Alguns colegas chamam até de cauda da parótida, que é essa parte mais inferior aqui, né? uhum, E o tumor de Warthin, ele tem um conteúdo líquido muito intenso na parte dele, né? E a punção, às uhum. vezes, dificulta de dar o diagnóstico. Às vezes, o diagnóstico só dá mesmo quando você faz a cirurgia e faz a parotidectomia, né? Aí tem outros tumores mais raros, oncocitomas, os adenomas que não são os adenomas pleomórficos, né? Uhum. E dos malignos, o mais comum, né, é o carcinoma mucoepidermoide, que podem ser vários tipos histológicos, né? Pode ser o de baixo grau, de grau intermediário e de alto grau, né? E que tem comportamentos completamente diferentes. Então não adianta só você falar carcinoma mucoepidermoide, você tem que falar qual desses daí é o que tem, qual o grau de malignidade dele, né? Esse é o grau de transformação histológica. Se é baixo, Uhum. intermediário ou alto grau, porque o comportamento é completamente diferente. E o O adenoma adenoma. pleomórfico, existe um tipo também do adenoma pleomórfico, que Ah, ele, na verdade, é um tipo maligno que vem do adenoma pleomórfico, né? Que a gente chama de carcinoma ex-adenoma, né? é, A gente sabe que ex nunca presta para nada, né? é, é verdade. É difícil um É ex prestar verdade, para alguma doutor. coisa. É verdade. É. Então, carcinoma ex-adenoma é pior ainda, porque é um Nossa, tumor, esse é os piores de todos. porque é um tumor muito agressivo. Ele é muito agressivo. Os casos que eu tive de pacientes nossos aqui, assim, a evolução muito ruim mesmo, né? Aí tem o que? Carcinoma adenoide cístico, que também é É, bem comum, né? E o carcinoma adenoide cístico, ele tem a gente chama isso em medicina de tropismo, né? Mas ele gosta dos nervos, né? Ele vai uhum. chegando próximo dos nervos e vai infiltrando os nervos, e o pior, ele vai pegando carona no nervo. Nossa. Então, ele tem esse diferencial aí, que infelizmente é ruim, né, para o paciente. Às vezes a gente tem que sacrificar o nervo facial por conta disso, né? E causa uma sequela, né, definitiva para o paciente na maioria das vezes. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que fizeram no grupo lá do WhatsApp para mim, tá? Qual dos dois carcinoma que é mais agressivo? É o mucoepidermoide ou o adenoide cístico? Bom, o mucoepidermoide é isso que eu lhe falei, depende do grau histológico, né? O Sim. de baixo, se você for comparar o mucoepidermoide de baixo grau
e o adenoide cístico, eles são bem Uhum. parecidos. Só que o adenoide cístico, ele tem essa predileção pelo nervo, e aí ele é um pouquinho pior por conta disso, certo? Agora, se você for comparar um mucoepidermoide de alto grau com adenoide cístico, aí o de alto grau ele é mais agressivo. Ele dá metástase, que são as ínguas no pescoço, né? São tumores de crescimento mais rápido, né? São tumores que têm uma biologia celular muito mais agressiva do que o adenoide cístico. E, doutor, quando que a gente. Qual que é o exame que a gente identifica que a gente está com tumor na parótida? É interessante isso. A ultrassonografia é o exame que primeiro vem à mente da gente, né? Porque é um exame que ele é fácil de a gente achar, né? Uhum. As cidades grandes acham bastante, nas cidades pequenas hoje em dia, qualquer cidade pequena sempre tem um médico que faz ultrassom. Então, essa difusão aí foi algo extraordinário. E geralmente é o primeiro exame que ou o médico clínico, ou o otorrino, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, a gente pede para poder fazer uma avaliação do nódulo de parótida. E essa avaliação, basicamente, vai nos dar informações das características no ultrassom dele, né? Vai dar informação se ele está no lobo superficial, no lobo profundo ou nos dois, certo? Uhum. E vai avaliar também se tem algum linfonodo suspeito. Então, esse é um exame de entrada. Só que em se tratando de tumor maligno, ele é insuficiente, né? A gente precisa realmente de um exame mais específico, ou uma tomografia, com contraste, ou uma ressonância, para poder a gente estudar melhor e avaliar melhor e determinar a nossa melhor estratégia terapêutica cirúrgica, né? A tomografia a gente consegue visualizar melhor as estruturas. Por exemplo, o lobo profundo, que é profundo a mandíbula, o ultrassom não vê bem, que o ultrassom não vê bem, ele não passa por osso bem, né? Uhum. Aí o melhor é a tomografia, né? Então, a tomografia ela ajuda e complementa bastante. Claro que a ultrassom para nódulos benignos, na imensa maioria das vezes, serve bem. Mas quando a gente lida com nódulo maligno, a gente tem que pedir a tomografia. E já que a gente está falando de exame, né? Toda vez que a gente tem um nódulo na parótida, é necessário fazer a punção. A punção aspirativa guiada por ultrassom, que você deve ter passado por isso, né? É uma região Uhum. sensível e por conta disso dói, né? Dói bastante. A gente Uma dor até bem mente um legal. pouquinho, a gente até mente um pouquinho para o paciente, ó, dói só um pouquinho, mas dói mesmo. Dói, Mas dói. dói. É. Hoje em dia até tem umas pomadinhas, né? Sim, Eu já vi uma pessoa também tomar uma anestesia local como se fosse de dentista para fazer sim, também. sim, sim, Mas na minha sim. época foi na raça mesmo. É. Foi na raça mesmo. E a punção, o curioso é que a punção, ela nem sempre ela bate o martelo. É, E o médico, ele precisa explicar isso para o paciente. Porque às vezes o paciente cria uma expectativa muito grande em cima da punção, achando que já vai vir com o diagnóstico, e às vezes não vem, né? bom, né? Às vezes vem um resultado indeterminado e que acaba realmente caindo para uma cirurgia. Então, é, essa explicação ela tem que ser bem dada e bem explicada para o paciente, porque ele cria essa expectativa, né? Poxa, eu vou fazer a punção, vou saber o que eu tenho. Mas nem sempre isso É. acontece. Doutor, quando diagnosticado já o tumor na parótida, existe algum tipo de tratamento do tumor sem ser o cirúrgico? A pessoa pode tomar uma pílula e dissolver? Eu pergunto isso porque tem muita gente que não opera. Geralmente o tratamento é cirúrgico, né? Mas, assim, todo tratamento ele tem que ser individualizado. Todo e qualquer tratamento tem que ser individualizado. Por exemplo, a gente tem que ver, avaliar risco-benefício. Às vezes é um paciente muito idoso, que tem algumas comorbidades. O que são comorbidades? São as doenças que ele carrega no corpo dele, além do nódulo da parótida, né? É um paciente que tem um quadro pulmonar muito ruim, que não dá para tomar anestesia geral. Às vezes o paciente tem um quadro cardiovascular também complicado, tem uma insuficiência cardíaca, que não aguenta uma anestesia geral. Se você faz a punção e esse nódulo é benigno, aí a gente bota naquela balança, risco-benefício. Uhum. Medicina tem sempre que ter isso, risco-benefício.
né? Todo livro fala, tem que operar, mas a gente tem que individualizar cada caso, né? Tem Uhum. pacientes, por exemplo, que tem um diagnóstico, faz a punção, deu um adenoma pleomórfico. Ó, Uhum. doutor, já aconteceu comigo uma vez. Uma paciente minha, doutor, mas eu vou casar daqui a 3 meses. Falei, vai casar, Uhum. bonita. Depois que você casar e passar a sua lua de mel, me procura para operar. Faz a cirurgia. Não é uma urgência. Dá para a gente Sim. conversar, dá para a gente acalmar. E o adenoma pleomórfico, para evoluir para carcinoma exadenoma, leva tempo. Não é É. assim, 3, 4, 6 meses. São anos de evolução, né, para o adenoma pleomórfico virar um tumor maligno. Então, dá para a gente, quando se trata de tumor benigno, dá para a gente planejar. Agora não tem a pílulazinha, não, tem que fazer a cirurgia. Viu, gente? Não só passa, né? Porque tem muita gente que fala assim, ai, Vanessa, tem um chá lá da não sei o que ali. Tá bom, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou da medicina alternativa também, mas infelizmente ainda não tem, né, doutor? Alguma coisa que pode fazer. Doutora, eu vou até perguntar, aproveitando que eu tô nesse assunto, é, é, muitas pessoas agora estão falando de uma. Olha, eu vou só perguntar porque é uma coisa que eu nunca perguntei e o pessoal ficou muito na dúvida, enfim, essa discussão foi a semana passada lá no grupo, enfim, eu falei, quando tiver a live com o doutor, eu vou perguntar. Doutor, existe uma técnica de vocês chamada minimamente invasiva, né? Que eu acho que é aquela que é o monitor de nervo facial. Mesmo essa técnica que é minimamente invasiva, ela significa que a cicatriz da cirurgia vai ser menor? Toda vez que você utiliza a palavra minimamente invasiva, você já está associando a uma cicatriz menor, né? Isso foi muito inicialmente empregado em cirurgia de tireoide, né? Que é a incisão tradicional da cirurgia de tireoide é uma incisão de 4, 5 centímetros, a incisão tradicional, né? Foi descrita por Correr alguns séculos atrás. A minimamente Uhum. invasiva, a gente consegue fazer, por exemplo, a cirurgia de tireoide com 2 centímetros, 2,5 centímetros, né? A cirurgia de parótida, ela tem que ser bem planejada, porque não é todo caso que a gente consegue fazer a minimamente invasiva, né? Porque tem casos que, por exemplo, quando o nódulo é mais de polo inferior, a gente consegue. Quando o nódulo está mais na parte superior, a gente vai ter que dissecar muitas estruturas, a gente não consegue fazer essa cirurgia minimamente invasiva, porque um dos passos mais importantes é a gente identificar o nervo facial, né? E às vezes essa cirurgia minimamente invasiva pela localização do nódulo, a gente não consegue identificar o nervo facial. E não dá para fazer cirurgia de parótida sem identificar o nervo facial, né? Não dá. Ah, então aquela cicatriz, que é a minha, essa grandona, ela pode. Não vou mostrar, porque o pessoal. A cicatriz ela pode ficar então menor, doutor? Com A, de, essa. a depender da localização do nódulo, pode sim. Quanto Pode sim. mais baixo, É. a tendência Por é exemplo, menor, eu não sei onde. Nódulo nessa topografia, aqui mais a maior embaixo, a gente não precisa fazer essa incisão aqui na frente da orelha. A gente faz só aqui profundidade. atrás. Entendeu? Ah, que É. nossa. Não, eu vou perguntar porque o pessoal estava falando da técnica, mas eu falei, gente, isso aí é cirurgia. Eu seria muita É, responsabilidade da minha parte falar uma coisa dessa. Não posso falar. Ah, com então certeza. Mas eu vou cada saber. caso é um caso, né? É o seu É, cirurgião que tem que lhe explicar, lhe orientar direitinho. E não é todo sim. caso que se aplica a técnica minimamente invasiva. Doutor, a cirurgia da parótida, ela é uma cirurgia que ela é delicada por conta dos nervos faciais, né? É Uhum. uma pergunta que eu quero também, por que a gente precisa tomar anestesia geral para fazer a parótida? Não pode ser só local. Porque uma cirurgia, primeiro, que não é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que geralmente demora, certo? Sei lá, uma média, né? Em torno de início, meio e fim, desde abrir a pele até terminar, em torno de 2 horas, né? Imagina você ficar lá 2 horas parado. A gente não consegue, não dá, né? Mesmo sedado. E outra, você sedado, você toma medicação, aí você adormece um pouco, né?
Aí você acorda, aí quando você acorda, você se Verdade. mexe. Aí o doutor está em cima Uhum. do seu nervo, você se mexe, aí complica. Acabou. Você tem que estar imóvel, tem que estar estático. Então, e é muito mais confortável para o paciente a anestesia geral. Muito mais confortável. E é muito mais seguro para ele também. O anestesista está com o paciente na mão, tomando conta de todos os parâmetros dele, com anestesia geral, de maneira muito mais segura e muito mais tranquila, né? Então, isso é algo que alguém está falando aqui, pode acordar de repente. Na sedação, não tem esse acordar de repente. Ele Uhum. desperta, mas qualquer despertar que mexer a cabeça vai prejudicar a cirurgia. Prejudica a cirurgia muito, certo? Então, anestesia geral, sempre. Doutor, como é uma cirurgia delicada, quais que são? Eu detesto essa palavra sequela, mas eu vou usar. Quais que são as sequelas que nós podemos ficar depois da cirurgia da parótida? As complicações, enfim, que a gente pode ter, tanto as temporárias, né, quanto aquelas que são definitivas. Toda vez que eu converso com o paciente, a gente conversa sempre explicando assim, ó, a cirurgia de parótida, ela é uma cirurgia extremamente segura e o índice de complicações ele é baixo, né? Mas essas complicações elas existem. E por existirem, a gente tem que conversar e explicar direitinho para o paciente. Porque, primeiro, é um direito do paciente saber o que ele vai passar, e segundo, é um dever do médico esclarecer essas dúvidas para o doente, né? Porque caso aconteça, o paciente ele não é tomado de surpresa. Ele vai dizer, não, o doutor disse que poderia acontecer. Então, a sensação de segurança com o médico, ela fica bem maior, né? O paciente não fica como se tivesse sido enganado, né? Pô, o doutor não me falou isso e aconteceu. Então, é necessário realmente a gente esclarecer tudo, né? Então, desde coisas mais simples, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia que a gente tira o lobo superficial da parótida, se você Uhum. observar, a parótida é que dá esse contorno na região da face e deixa a face simétrica, né? Uhum. Tem alguns pacientes que o nódulo ele é muito volumoso e você tira o lobo superficial todo e que depois da cirurgia isso aqui fica como se tivesse cavado, É. né? Fica uma região depressível, né? Uhum. E aí perde a simetria da face, né? No primeiro momento da cirurgia a gente não pode corrigir isso. Claro que depois tem um artifício da cirurgia plástica, de colocar enxerto Uhum. de gordura para poder nivelando a face, mas isso é uma coisa Uhum. mais para frente. Mas o paciente Uhum. tem o direito de saber que isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa é informação relacionada à cicatriz, né? A cicatriz, ela não depende só do cirurgião. Não depende também só do cuidado do paciente. Depende da biologia do paciente. Depende de como o corpo vai responder àquela incisão. Às vezes o cirurgião, nos primeiros 7 dias, a cicatriz está a coisa mais linda. Quando o paciente volta para a revisão de um mês, aí fica É todo um mundo próximo. triste. Fica todo mundo triste. Então, essas questões também são importantes. Outra coisa que é extremamente importante também, principalmente para as mulheres, é um outro nervinho que não é o facial, é o nervo auricular magno, né? Esse nervo auricular magno, ele vem dessa região aqui do pescoço, passa por esse músculo aqui que é o esternocleido e vem se inserir no lobo, na pontinha da orelha aqui. Esse nervo, ele dá a sensibilidade da orelha, né? E aí as mulheres que gostam de colocar o brinquinho, né? Vai precisar do Não espelho, dá mais, é, vai precisar não do dá mais, espelho para gente. achar o buraquinho, porque aqui no É, escuro assim não consegue, tem dificuldade. Aí eu costumo brincar, aqui na Bahia, o cheiro no cangote, né? Que é o beijo que dá aqui. Ó, o cheiro no cangote agora tem que ser do outro lado. é Aí do lado da verdade, cirurgia a paciente não sente mais. é verdade, doutor. É pura intimidade. Eu mesmo não uso mais clínico, não dá pra mim, mas também é porque eu desenvolvi dermatite também, enfim. Mas o meu eu não consigo mais. Não dá Uhum. mais pra mim. Nossa, é interessante. Ninguém nunca falou do nervinho auricular, É, a gente sabe que fica adormecido ali, né? isso, Mas ele não exato. sabia o porquê. A gente não sabe o porquê que ficava. Tem casos que a gente consegue preservar.
né? Mas ele é Uhum. difícil, porque ele cruza em cima da parótida, ele fica cruzando aqui. E às vezes a gente puxa ele para um lado, puxa para o outro. Só em você ficar movimentando ele para um lado e para o outro, ele para de funcionar, É. né? E aí a chance de ele voltar é menor. Quanto mais você manipula o nervo, mais difícil é de ele voltar a funcionar, né? Doutor, eu vou fazer uma pergunta que fizeram aqui relevante a isso. Quando fica fundo aqui, que a pessoa tem o tumor aqui, ela pode fazer um preenchimento ali Sim, na região? sim. Tem alguns colegas que fazem no mesmo ato, né? Uhum, Ele tira um pedaço do músculo aqui e preenche o local, uhum. quando fica muito fundo. Mas quando fica muito discreto, eu, por exemplo, não faço, porque a gente precisa esperar o resultado da biópsia, enfim, Sim. tem outras coisas relevantes. E o cirurgião plástico, ele pode fazer preenchimento com gordura no local e fica com resultado muito bom. O resultado é muito bom. Mas só com gordura, né, doutor? Botox, essas coisas, ou então aquele preenchimento de. Não, né? Não, É. eles fazem com gordura mesmo. Tira a gordurinha da barriga, todo mundo tem um pouquinho de sobra e coloca aqui. E Ah, tem bons corajosa resultados. você. É, corajosa você perguntar isso, viu, querida? Porque eu acho que todo mundo que opera parte não quer chegar aqui perto de nada. Não quer nem uma agulha aqui perto, mas enfim, eu perguntei. E quais. Tem também, doutor, que uma outra sequela que eu já vou. A gente até quero adiantar a pergunta. É serum ou é saliva? O que sai, aquela aguinha? Que raio de aguinha é aquela? É os Pode ser dois? as duas coisas, podem ser as duas coisas. Nos primeiros dias, né, é mais comum um seroma, que é um líquidozinho que fica ali meio gordura, meio sangue, né? Aí fica ali misturado. Esse serominha, que é o seroma, o dreno ele pode tirar. Ele já pode ir tirando, na maioria das vezes. Quando coloca um drenozinho, ele tira. Em algumas situações, quando o nódulo é muito grande, às vezes ele fica retendo ali. Com o passar do tempo, pode juntar e se transformar na saliva. A gente chama de fístula salivar, né? Toda vez que a pessoa vai principalmente comer, aí fica pingando, né? O Uhum, tratamento você faz no consultório mesmo. Às vezes você faz uma cauterização no local e ali o paciente vai uhum, várias vezes no consultório, vai cauterizando com as substâncias químicas que a gente usa e o paciente tem a imensa maioria das vezes, fecha, né? E outra coisa também que a gente precisa falar é do nervo facial, né? Que é um nervo facial que, como eu falei, a cirurgia de parótida é fundamental a gente identificar e preservar o nervo facial, né? uhum, Aí tem uma diferença importante. Quando a gente vai fazer uma parotidectomia parcial, o risco de você ter uma sequela do nervo facial é pequena. Quando você vai fazer uhum, uma parotidectomia total, o risco é maior, né? É só a gente pensar do sanduíchezinho e o nervo no meio. Para tirar a parte externa, o nervo ele fica grudadinho aqui. Aí para tirar a parte interna, você tem que ir soltando um por um, né? A parte profunda vai ter que sair no meio do nervo. Então, é uhum, realmente bem mais delicado. A gente manipula muito o nervo. O nervo fica uhum, inteiro, mas ele fica sem funcionar. Claro que tem a uhum, monitorização, que a gente fica ali a todo momento verificando a uhum, sua função, né? uhum, Quando tem uma perda de sinal que a gente chama, a gente já conversa com o paciente no pós-operatório, porque a gente já sabe que vai ficar com a sequela, né? E essa uhum. sequela ela é muito variável, né? Tem pacientes que eu já vi ficarem com sequela e recuperar com 30, 45 dias. E eu tive feliz em relação a isso. Depois de um ano, ela conseguiu apresentar, né, uma boa recuperação com a fisioterapia e com a fonoaudiologia. Uhum. E existem as duas paralisias, né, doutor? Eu não sei se a temporária é chamada de paralisia ou se ela é uma paresia, né? E existe tanto a temporária, né, quanto aquela que pode se tornar permanente. Quando é que a paralisia facial ela pode se tornar permanente? E se ela é recorrente? Ela acontece sempre, né? Que esse é o medo das pessoas que não operam tumor na parótida. É raro,
cirurgia de parótida, é difícil o paciente ficar com uma sequela definitiva. A gente chama de paralisia, existe uma classificação de House-Brackmann, que a gente classifica o grau de paralisia, certo? Tem paciente que tem uma paralisia bem discreta, tem outros que têm uma paralisia mais severa. E na maioria quando você preserva o nervo, a gente sempre acredita que essa paralisia vai ser transitória. Mas tem situações que o tumor está invadindo o nervo e a gente precisa sacrificar o nervo, porque aí a balança da cura é sempre a mais importante, né? Mas a gente seccionar um nervo facial também não significa que a gente vai deixar lá o paciente sem um nervo facial, né? É por isso que essa cirurgia, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela me encanta muito, porque a gente entra nas áreas afins. Por exemplo, a cirurgia plástica, existe uma cirurgia chamada microcirurgia, né? Que o plástico pega, às vezes, um nervo que está do lado de cá, né? E aí ele consegue fazer a reconstrução do nervo facial. É aquela cirurgia que é a tal da crossface, doutor? Essa é uma delas. A crossface é quando você liga um facial ao outro. Mas Sim. quando você tira um pedaço do facial e você tem os dois cotos, você pode pegar um nervo, você pode pegar até a auricular temporal, auricular magno, melhor dizendo, e colocar e fazer a sutura, né? Então, nesse momento, o paciente vai ficar com a paralisia, mas aí a fonoterapia vem trabalhando intensivamente e isso daí pode voltar e apresentar bom resultado. Certamente o resultado é muito melhor do que você deixar os dois cotos ali sem você fazer nenhum tipo de reconstrução. Agora, um detalhe, isso tem que ser planejado antes do paciente ir para a sala. Tem que ser muito bem estudado, porque eu não tenho um cirurgião plástico ali de bobeira que faça a microcirurgia, que a gente diga, vem cá, entra aqui na sala. Não tem. Então, a gente tem que ter tudo planejadinho. Existe outra complicação que é definitiva da cirurgia de parótida, doutor? Deixa eu lembrar. Assim, sensibilidade da região, né? Ela diminui bastante. Tem uma querida que eu tenho, que é a síndrome de Frey. Síndrome de Frey, a síndrome de Frey. Ela acontece em graus variados também, né? Tem uns Que é a pacientes síndrome que... de Frey? A síndrome de Frey é quando existe uma... Assim, vou dizer o termo técnico, é uma inervação anômala, né? Uma inervação anômala do nervo, que ao invés de ele inervar a glândula salivar, ele vai inervar as glândulas sudoríparas, né? E aí toda vez que o paciente mastigar, aí vai ter a sudorese. Ele vai desenvolver a sudorese. É como se fosse um curto-circuito, né? Um pequeno curto-circuito que acontece e que acontece em graus variados, né? Tem uns que é muito discreto e tem uns que realmente chega a pingar. O paciente às vezes realmente fica excluído do ambiente familiar, de refeições, porque ele realmente se sente envergonhado. Mas existe tratamento para isso, né? O Botox tem apresentado resultados muito bons em relação a isso e tem trazido uma qualidade de vida muito, muito, muito grande para os pacientes que têm esse tipo de complicação. Eu sempre brinco com o pessoal assim, existem vários graus de síndrome de Frey, né? Existe o grau baixo, o grau médio e o grau Vanessa. Que é aquele que pinga, que escorre, que jorra a aguinha dali e que os outros ficam, meu Deus do céu, ela tá acabando de descansar. Mas pra mim, é normal. Eu prefiro continuar sem Botox. Eu só queria Botox nas minhas rugas, né? Aqui nessa região, não quero mexer mais nunca nada, tá bom? Tá tudo bem, já foi, passou, tá tudo lindo. Doutor, deixa eu fazer outra pergunta. Como é uma cirurgia delicada, né? Enfim, quanto tempo normalmente? Eu sei que isso depende muito de cada organismo, mas quanto tempo normalmente a pessoa pode voltar à vida normal, assim, dela? Dirigir, fazer alguma atividade física, enfim. Eu sou mais conservador, isso é muito variável de profissional para profissional. Eu sou mais conservador. Eu, geralmente, assim, quando não tem sequela nenhuma, o paciente, com 7 a 10 dias, ele já volta às atividades normais dele.
certo? Assim, atividade de trabalho, tá? Atividade que seja um trabalho também que você não faça muito peso, não pegue muito peso. Agora, peso, atividade física, corrida, tal, aí eu deixo uns 15 dias. E a gente vai monitorando, né? Porque o paciente acha que quando a gente dá alta, a gente não vai ver mais o paciente. Doutor, e aí, quando é que eu vou comer? Quando é que vai tirar os pontos? Calma, você tem meu telefone. Eu vou lhe ver daqui a 3 dias, depois vou lhe ver daqui a 7 dias. Então a gente vai se ver sempre Uhum, nessa fase. E aí a uhum. gente vai, né? Tateando aí e vendo a questão. Teve alguém que perguntou aí sobre a questão do choque, que tem gente que fica sentindo um choquinho no local. Sim, A sim. teoria é a mesma da síndrome de Frey, né? A teoria é basicamente a mesma. O nervinho é como se fosse um fio desencapado, né? Uhum, E aí você passa a mão no rosto, é para você sentir sensibilidade, aí você sente dor, né? uhum, A gente chama isso em medicina de disestesia, né? É para você sentir o toque, você sente dor. É para você sentir calor, você uhum. sente dor. Então é como se fosse um curto-circuito que acontece às vezes nesse tipo de nervo. Nos meus vídeos eu falo gentilmente que é as esquisitices da parótida. Gentilmente, porque o pessoal sempre fala, ai, Vanessa, tô com choque, ai, Vanessa, tô com repuxo, ai, Vanessa, tô, sei lá, às vezes dá umas fisgadas, enfim, tudo isso eu gosto. Gente, o tico e o teco dessa cirurgia não é mais a mesma coisa, tá ali, foi mexido, né? Tem uma série de coisas ali que não adianta, não volta a ser a mesma coisa, né, doutor? Com Não certeza. adianta. Outra coisa Doutor, interessante também para a gente falar são os tumores do lobo profundo, né? Que é hum, raro, né? E que, ó que curioso, qual é o sintoma do paciente? Na maioria das vezes, quando ele abre a boca, né, ele vê uma amígdala maior do que a outra. É porque, é? é porque o lobo profundo ele vai empurrando a amígdala para o meio, né? Ele acha que é a Ah, amígdala e na verdade não é a amígdala. É o nódulo da parótida que está empurrando a amígdala para o meio, né? A gente operou já alguns casos, e um caso foi inclusive um carcinoma exadenoma, né? O acesso é um acesso bem interessante, a gente faz o acesso pela região cervical até chegar na região da amígdala, né? uhum. E o paciente não tem sintoma externo nenhum. Ele não apresenta sintoma externo nenhum. Nossa, que bom, né? Que o meu tava no lobo profundo também. Prazer rara. Rara da rara. Eu brinco que eu tive tudo mais um pouco. A única coisa que, graças a Deus, eu não tive foi a paralisia facial. Que, graças a Graças Deus, a eu não tive. Deus. Mas o resto das coisas, seroma, saliva, fístula salivar, até outras coisas que nem é. Nem era. Foi totalmente atípico. Aí eu sempre falo, gente, eu não sou parâmetro para nada. Não usem, não utilizem eu como parâmetro de pós-operatório, porque não dá. E, doutor, depois que a pessoa opera, assim, já acabou, passou pós-operatório, quanto tempo e se ela precisa fazer algum acompanhamento aí ao longo da vida? Paciente com diagnóstico de câncer, eu costumo brincar que ele casou com um cirurgião de cabeça e pescoço, né? E é um casamento que nem igreja, nem cartório separa. E se, eu falo até brincando, se eu morrer, você vai procurar outro. Não pode ficar sem, não. Tem que ter alguém para tomar conta, porque os tumores de baixo grau, né, eles podem recidivar a longo prazo. Às vezes o paciente, 10 anos depois de operado, ele pode apresentar uma recidiva. É que às vezes o paciente fala, pô, todo ano eu vou para doutor Técio. Ele me examina e não tem nada. Aí esse ano eu não vou, não. Então não vou deixar de ir. É aí que acontece, né? É, Então o acompanhamento tem que ser constante para os tumores malignos, não só da parótida, né? uhum, De todas as outras é, regiões, né, da região da cabeça e pescoço, a gente faz esse acompanhamento. Isso foi uma das coisas que me fez escolher essa especialidade. Porque quando eu fiz cirurgia geral, eu ficava muito frustrado, porque eu via um paciente com uma hérnia, a gente operava, nunca mais via. Via um paciente com um problema na vesícula, a gente operava, nunca mais via. Ah, Aí de doutor, mas re... pra gente é bom ver vocês mais, porque é sinal que a gente tá bem. É sinal que foi tudo bem, doutor. Com certeza. Mas, Mas eu não, gosto, olha. é porque eu gosto dessa proximidade com o paciente, Ah, que né? legal.
Os pacientes que têm bastante tempo comigo, tem alguns aí assistindo a live, né? Uhum. A gente bate papo com essa família toda. Já fui em Ai, que legal. casa, né? Já tomei café, já almocei na casa de um, na casa de outro. E a gente acaba criando uma afinidade Uhum. bem bacana. E assim, a questão da oncologia em si propicia essa proximidade, né? E eu ensino sempre isso para os meus alunos, que a maioria fala, eu não quero ficar muito próximo porque eu não quero me machucar. Isso Uhum. não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Se a doença voltar, infelizmente a gente não puder Uhum. fazer nada, a gente vai sofrer junto. Nós somos seres humanos, né? A gente vai dar o ombro para ele chorar, né? E a gente vai fazer a nossa parte como médico, porque o médico ele não dá só a cura, né? Quando é importante, quando a gente consegue dar a cura, é uma festa. Uhum. Mas quando o tumor atinge um momento que a gente não consegue mais dar a cura, a gente não vai dar as costas para o doente, né? Isso eu aprendi muito estudando cuidados paliativos, que é uma área que eu estou me interessando muito nos últimos anos. Ou seja, a Ah, gente tem muito o que ofertar para esse doente, né? Dar uma qualidade de vida e uma qualidade de morte muito boa para ele, né? Então, esse casamento vai até o final, até o final. até o final da vida, né, doutora? Exatamente, Não tem jeito, exatamente. né? Tem que fazer acompanhamento sempre, né? Mesmo Com porque, certeza. doutora, a nossa região aqui, ela fica aquele. O pessoal subiu aí uma pergunta sobre falando de linfonodo, né? Nós temos a probabilidade desses linfonodos serem mais aumentados, né? Por conta da região, né? Sim. E a gente pode ter um linfonodo. Eu vou só fazer essa pergunta só porque, enfim, eu acho ela pertinente. A gente pode ter um linfonodo que vira um tumor na parótida, doutora? Ou não? Linfonodo, tumor na parótida, tumor na parótida. Isso faz parte de uma coisa que a gente chama em medicina de diagnóstico diferencial. Porque a parte superficial da parótida, ela tem linfonodos dentro dela, né? É. E recentemente mesmo eu tive um paciente no consultório que apareceu com um nódulo, chegou lá com um nódulo na parótida. Uhum. E que a gente investigou, era uma metástase de um melanoma, Nossa. entendeu? Então ele tem um melanoma e apareceu uma metástase na região da parótida. A gente, eu, Ontem eu atendi uma paciente com câncer de pele que tem metástase na Uhum. região da parótida. Nossa. Então, isso acontece porque não é dentro da parótida, é no linfonodo que está dentro da parótida, entendeu? Dentro da parótida, se não me engano, tem uns 16 linfonodos, né? Acho que uns 10, não sei. É Por aí, não é? variado, é bem É, variado, né? Existe um linfoma também que pode acontecer nesses linfonodos, né? Que é muito difícil de dar diagnóstico, né? Então, a presença do linfonodo é algo a mais, né? Para poder a gente colocar no nosso diagnóstico diferencial, porque nem todo nódulo de parótida é nódulo de parótida, pode ser linfonodo, pode ser uhum. linfonodo. E nem todo linfonodo é prejudicial, né, doutor? O linfonodo Com ele faz parte, certeza. né, do nosso sistema, né? Aqui. O pessoal fica desesperado quando dá linfonodo aumentado. Fala, meu Deus do céu, tô com um tumor na parótida de novo. Mas não, né? Às vezes é só uma infecção, inflamação temporária, né, de alguma coisa, e aí nasce a íngua, né? A Isso, lângula. e só o tamanho ele não é importante, né? A gente tem que olhar todas as características que tem na ultrassom, né? E um bom radiologista, ele consegue tranquilizar a gente dessa forma. Uhum. E quando tem a dúvida, não tem jeito, punção. Ai, gente, vocês riem, né? Mas olha, é complicado. Eu sei, eu sei. E, doutor, eu sempre faço a pergunta para todos os médicos. Primeiro, eu queria só chamar a atenção em uma coisa que eu acho muito legal, assim, o senhor fazer alguma coisa na área paliativa, porque a gente tem uma carência, assim, porque não tem como. Ninguém vai procurar um médico porque quer, né? Ninguém quer visitar o médico, mas quando a gente procura é porque a gente está doente. Então, a gente acaba de descobrir alguma coisa difícil, que a gente não sabe, se tratando da parótida, que a gente não sabe o que, que é, a gente vai no Google, não tem informação, muita informação é desencontrada, muita coisa que a gente acha, às vezes são coisas voltadas para TCC, de futuros médicos, enfim. Então, ou seja, não tem nada sobre, então a gente fica desesperado. E quando a gente encontra um profissional que fala calma, explica, que senta, explica, fala não é bem assim,
que vai com a gente até o final do tratamento, isso é bem louvável, viu, doutor? Porque, lógico, como qualquer outra profissão, qualquer outro, enfim, tem sempre os ok e aqueles que, né, enfim. Mas quando a gente acha um médico, a gente casa com ele, viu, doutor? Porque é um médico empático, assim, que realmente se coloca no lugar do paciente, porque não é fácil, sabe? A gente está passando por. Eu sei que para muitos médicos é rotineiro, né? Mas para nós, que a gente passa por aquilo, não a gente nem sabe o que está acontecendo às vezes, né? Então, achar um médico que realmente acompanhe todo o nosso tratamento. Eu já vi várias mensagens aqui subindo falando que isso é maravilhoso. Eu já vi várias vezes, estou aqui, estou falando, mas estou lendo vocês, gente. Então, isso mostra o quanto que o senhor gosta da profissão, doutor. Isso, desculpa, mas é muito difícil, porque é bem complicado, né? Eu sei que por conta de rotina, é muito sistemático, né? Às vezes enfim, a própria rotina não é nem questão pessoal, mas é bem difícil achar um médico acolhido. Então, quando a gente acha, a gente casa mesmo e a gente fica pro resto da vida com o médico. Quando a gente acha, a gente fica o resto da vida com o médico. Eu acredito que seja esse o porquê de tantas mensagens de seus pacientes, viu? Porque, olha, vou te falar uma coisa, é a primeira live que eu vejo bastante paciente participar, porque a maioria, assim, é o pessoal da parótida, né, de outros lugares, enfim, às vezes alguns profissionais que me seguem também, mas paciente, assim, bastante, assim, nas lives de outra, porque provavelmente elas devem ter operado outras coisas, não só parótida. Então é Sim. bem difícil, doutor. Eu queria te dar os parabéns, porque, olha, é bem difícil mesmo, tá? E, bom, vou finalizar aqui com uma pergunta que eu sempre faço. Por que a gente tem o raio do tumor da parótida? Da onde que sai esse cão? Assim como a maioria dos tumores em cabeça e Uhum. pescoço, a etiologia, a causa, ela é incerta. Não se sabe a causa, né? Alguns tumores estão relacionados à radiação ionizante, né? Ou O que pacientes é que isso? estão, por exemplo, o técnico de radiologia que não faz o cuidado adequado na hora de se expor à radiação. Ou alguém que trabalha Uhum. em usina nuclear, enfim. É difícil, porque geralmente eles fazem aquela proteção, né? Sim. Usa um dosímetro, tudo direitinho, toma bastante cuidado. Uhum. E outras são Uhum. pacientes que fizeram radioterapia na infância. Por exemplo, paciente que tomou radioterapia na região da cabeça e pescoço na infância, quando chega na idade adulta desenvolve tumor de parótida, né? Uhum. Mas essa é uma minoria. A maioria a gente não consegue identificar a causa, não. É Então difícil. não tem o porquê, né? Não, Não, ainda não. Ainda não. infelizmente, né? Infelizmente. Doutor, eu vou finalizar a live. Como a gente está no mês de julho, acho importante a gente falar um pouquinho sobre o Julho Verde e o que a gente pode fazer para nossa prevenção, né? A gente que já passou, né? O pessoal que não tem nada também, a população, enfim. O que é o Julho Verde, né? O que a gente pode fazer aí para a gente se prevenir desses tumores aí, desses cânceres? Ah, com certeza. Como você falou, né? Informação é tudo, né? Quando o paciente está sentindo alguma coisa, ele já procurar o profissional adequado, né? O que a gente vê no nosso dia a dia, isso já tem estatística provando, no lucro de pesquisa da gente, a gente prova isso também nas pesquisas da gente. O paciente, até chegar ao profissional, o pobre É, coitado sofre. Passa por um, passa por outro, passa por um, passa por outro, né? O que eu tenho também de colegas, de pacientes que tem nódulo na parótida. Ah, isso aqui é um nódulozinho embaixo da pele. Aí ele abre ali, dá anestesia local, abre e aí já espalha o tumor para tudo quanto é lugar, né? Isso às vezes a gente pega. E é uma questão de nossa. informação, né? Uhum, Formação e informação. Porque uma boa informação leva a uma boa formação. Eu, na qualidade uhum, de professor, eu vou ensinando os alunos para poder eles tomarem cuidado, para terem atenção, para não fazer esse tipo de situação. O Júlio Verde, ele foi criado pela Sociedade, né, de Cabeça e Pescoço, brasileira de Cabeça e Pescoço, acho que já está no uhum, 7º ano, se não me engano, que é de conscientizar e a prevenção também do câncer de cabeça e pescoço. Porque a maioria, quando eu vim para cá, para Feira de Santana, a maioria das pessoas nem sabia o que era cirurgião de cabeça e pescoço.
Não tinha ideia do Eu que, também não sabia, não. não tinha ideia do que fazer o Acho cirurgião de que cabeça e ninguém pescoço. sabe, doutor, que tem essa especialidade. É muito difícil, a não ser que a pessoa tenha alguém que passou por algum problema, enfim. Mas caso Exatamente, contrário, não. Muita gente não exatamente. sabe, E né? até hoje passa paciente lá no meu consultório com dor de cabeça, Nossa. achando que eu sou um neuro. E eu ajudo como clínico, né? Não, já tratei cefaleia, eu investigo, eu ajudo, e depois eu direciono o colega neurologista, né? Então, Aham. esse conhecimento da especialidade já direciona o paciente. E hoje a gente já vê isso. Já vê pacientes que têm qualquer nódulozinho de pele na região do couro cabeludo, já vai direto para o Uhum. cabeça e pescoço, porque a especialidade vai ficando conhecida com as campanhas, com o trabalho que a gente vem fazendo, né? As pessoas que, como estão aí me elogiando, são as mesmas pessoas que indicam as outras pessoas para me procurar ou para procurar os outros colegas, Uhum. né? Então Sim. isso já encurta o tempo de chegada até o especialista Uhum. e não há nada melhor para o especialista e não há nada melhor para o paciente do que tratar um tumor precoce. Não tem nada melhor. Não tem nada que satisfaça mais a gente. Não tem nada que satisfaça mais o paciente. A gente pegar um paciente com tumor precoce, tratar, a chance de cura é sempre alta. Então a chance de ele retornar à vida, a qualidade de vida dele é excelente. A chance de ele voltar à vida normal é excelente. Entendeu? Então, o trabalho é basicamente esse. A gente falar nódulo nessa região, procura um otorrino, procura um cabeça e pescoço, para poder a gente procurar logo investigar e já direcionar logo o tratamento. Então, a campanha tem esse valor, esclarecer as pessoas entenderem o que a cirurgia de cabeça e pescoço faz, para poder a gente conseguir dar diagnóstico precoce, que infelizmente a nossa realidade no Brasil ela ainda é muito triste, no Nordeste também é pior ainda. A gente tem, a maioria dos nossos tumores são tumores grandes, tumores que a gente, em parótida também, a gente às vezes tem que tirar a mandíbula para tratar um tumor de parótida, porque o tumor já infiltrou a região, pele e tudo mais, entendeu? A gente quer evitar isso. É isso que a gente quer evitar e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, expondo o conhecimento que eu tenho, né, para poder esclarecer as pessoas e que essa é uma formiguinha. Cada pessoa que É. viu aqui já vai falando para outro, já vai falando para outro e a gente vai espalhando isso daí, Sim. né? É igual o filme Corrente do Bem, não sei se você já assistiu, que é um filme muito Não. legal. É um É. filme muito legal, né? Então esse trabalho que a gente faz aqui é uma corrente do bem. A gente vai divulgando e vai transmitindo para as outras pessoas. E eu só tenho a agradecer. Não, quem agradece sou eu, doutor, porque é, eu, eu comecei essas coisas muito por acaso, né? Eu jamais imaginei que, enfim, ia tomar uma proporção tão grande. Mas eu fico feliz porque parótida é uma coisa que não é divulgada muito, porque não é um tumor Sim, recorrente, né? Não sim, é um tumor muito constante. E as poucas informações que tem sobre. É umas informações encontradas, não tem. Enfim, às vezes não tem muita veracidade naquilo que está. Enfim, a pessoa acaba lendo e se assustando mais. E isso prejudica não só o nosso tratamento, né? Mas com a nossa cabeça, né? Então, eu já passei por isso. Eu sei muito bem como é. Na minha época não tinha nada dessas tecnologias. Então, por isso que hoje eu sei que o meu trabalho é de formiguinha também, né? Porque só eu sozinha na paróquia, mas eu continuo. E eu, graças a Deus, eu encontro médicos muito generosos, assim, que assim como o senhor, que é disposto, bem disposto para cá, para trazer informação. Vocês não têm ideia de quanto essa informação vale para a gente. É muito bom, é muito legal. Eu só queria agradecer, doutor, mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade. Eu quero que o senhor volte várias vezes. Desculpa encher o saco. Mas pode eu já estou chamar, falando vai ser um que eu voltar prazer. várias vezes. Tem bastante coisa sobre parótida para falar, sobre submandibular, sublingual, enfim. O pessoal que me procura também sobre isso. E então, obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez por o senhor disponibilizar o tempo do senhor, de estar aqui trazendo informação. Obrigada e parabéns, viu? Que olha, é difícil eu ver bastante elogio assim em live, viu? Obrigado, Eu não ia falar obrigado. nada, mas eu tenho que falar. Eu não ia falar nada, Muito mas eu vou obrigado. falar. É muito difícil ver bastante paciente assim participativo. E é a primeira live que tem bastante live que eu faço aí, mas é a primeira live que eu vejo bastante paciente do médico participar. Isso quer dizer que o médico realmente
É um médico empático. E é isso que a gente precisa na maioria das vezes, doutor. Obrigada, Obrigado, viu? querido. Obrigado, viu? Boa Obrigada, noite. gente. Vamos dar boa noite para o doutor. Eu vou finalizar a live, vou falar todas aquelas coisas que eu sempre falo. Obrigada, viu, doutor? Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. E... Opa, e... Gente, vocês gostaram, gente? Que live legal, né? Eu também gostei, gente. Aprendi bastante coisa, como sempre. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela participação dos pacientes do Dr. Tércio, tá? Vocês são muito participantes, muito parceiros. Obrigada, de verdade. A live vai ficar salva, aqui, alguém perguntar aqui se a live vai ficar salva. A live fica salva aqui no Instagram da Parótida, tá? Que é esse aqui que eu tô falando. Lá no meu Instagram também, que é um acesso da Parótida, não é mais meu Instagram, tá? Que é Vanessa Vince. Tá lá nos destaques, todas as lives de todos os médicos, tá bom, gente? E também no canal do YouTube. A live vai ficar lá, né, na playlist, ela chama Tumor na Parótida, né? Tem uma playlist que é só de médicos. E essa live fica salva lá, certo, gente? Se inscreve no canal, segue aqui as plataformas. Eu vou deixar o Instagram do doutor aqui na descrição do vídeo, né? Lá no YouTube também tem, na descrição do vídeo do YouTube também tem o Instagram do doutor, para vocês seguirem o doutor. Gente, é, é sempre muito bom. Eu agradeço sempre imensamente os médicos que dão essa disponibilidade de estar trazendo informação para a gente da Parótida. E é isso, gente. Vou finalizar a live. Obrigada pela participação de vocês e obrigada pelos pacientes do Dr. Tércio também. Um beijo para vocês, certo, gente?